um pouco desocupado, eu tenho tempo um pouco disponível e tem uma coisa bastante interessante. Há algum tempo nós viemos comentando a respeito do trabalho da voz em trabalhos de filmagem ou mesmo num trabalho radiofônico, alguma coisa assim, né? E para isso existem vários softwares. Nós temos o Audacity, temos o Soundforge e agora nós temos o Adobe. O Adobe que você vai ver aqui agora é um Adobe Audio CS 5.5. É um excelente programa para edição de áudio. Ele tem os recursos, ele traz a coisa já meia corrigida. Então eu vou começar uma oratória aqui e depois eu vou salvar. Só para você ver. Ei, pera aí. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Pera aí. É um pouquinho que eu vou ter que fazer o serial dele ali. O terceiro. Esse negócio aqui ele precisa de ativação. Eu não. Na verdade eu não sei muito bem a ativação dele não, mas na verdade eu até sei, mas eu não fiz muitas forças de aprender direito, né? Então por isso a gente tá tentando levar ele do jeito que ele tá aí. Mas é que eu sou meio preguiçoso, sabe? Tem hora que dá preguiça de ficar mexendo com isso. Aí a gente vai colocando aqui os códigos ali então. É, aí nós vamos então ter ele ativado mais uma vez, né? Em outra etapa, né? Aí nós vamos então nessa outra quadrinha aqui, né? E vamos lá, copiamos, né? Vamos fazer a ativação dele. E aí nós vamos na última etapa, antepenúltima etapa, né? E aí nós vamos fazer aqui então. Nós vamos punhar aqui, né? E aí nós vamos na última etapa, que seria esse aqui, né? Nós já usamos três colunas para esse fim. Aí, estamos prontos. Então eu vou começar a fazer uma demonstração de uma oratória para você. Eu vou falar sobre o mundo, sobre globalização. A Pera aí, ainda não, pera aí. A globalização da economia é uma abertura da economia para as demais economias do mundo inteiro. Essa chamada globalização, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação, tem feito o sucesso e insucesso de muitos no Brasil. A política econômica federal, a política econômica do governo federal, tem agido incoerentemente com relação à balança comercial, ao comércio interno e externo. Por isso, o boicote de preços em alguns setores são visíveis, são constantes. Então, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação é que traz o êxito de alguns em muitos setores e que deixa de ser êxito de alguns em muitos setores. Eu diria que hoje o Brasil, o êxodo rural é muito grande. Eu diria que muita coisa que se ganhava dinheiro no passado não se ganha hoje. Eu, por ser um profissional que trabalho na área da agricultura, eu falo do meu setor.
que é o setor agrícola. Tem muitas culturas que foram boas no passado e que hoje não é. E que se tivesse preço estariam sendo, porque ainda a mesma terra do passado é a mesma do presente, ainda produziria. Então, a chamada balança comercial é o equilíbrio de exportação e importação, é o comércio interno e externo, é que traz o êxito no comércio nacional e internacional. Estamos terminando então a nossa oratória. Para você ver, fica bastante limpa a questão da oratória que se faz nesse software. Quase não precisa correção. Quer ver? Vou dar uma olhadinha para você ver. A globalização da economia é uma abertura da economia para as demais economias do mundo inteiro. Essa chamada globalização, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação, tem feito o sucesso e insucesso de muitos no Brasil. A política econômica federal, a política econômica do governo federal, tem agido incoerentemente com relação Então, gente, prosseguindo, o que você está vendo aqui a balança comercial ao comércio interno e externo. Por isso, o boicote de preços em alguns setores são visíveis, são constantes. Então, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação é que traz o êxito de alguns e muitos setores e que deixa de ser êxito de alguns e muitos setores. Eu diria que hoje o Brasil, o êxodo rural é muito grande. Eu diria que muita coisa que se ganhava dinheiro no passado não se ganha hoje. Eu, por ser um profissional que trabalho na área da agricultura, eu falo do meu setor, que é o setor agrícola. Tem muitas culturas que foram boas no passado e que hoje não é. E que se tivesse preço estariam sendo, porque ainda a mesma terra do passado é a mesma do presente, ainda produziria. Então, a chamada balança comercial é o equilíbrio de exportação e importação, é o comércio interno e externo, é que traz o êxito no comércio nacional e internacional. Estamos terminando então a nossa. Aí, então você viu que é bastante bacana você. Eu até poderia, eu não vou pedir, porque se pede para normalizar, a voz fica bem diferente, já está com a voz legal, não tem o que mexer. Esse programa eu estou fazendo uma demonstração para você de uma coisa que não tem quase o que mexer, entendeu? Ele já vem com a voz no jeito, entendeu? Aí se você vai aqui, ó, eu já vou no Save As, vou salvar esse projeto aqui como voz total, voz total, voz total, voz total, não enche o saco, voz total, vou salvar como voz total isso aqui, vou salvar como voz total, e aí você vai vendo então que quando você está salvando, você só aperta aqui e já está salvado. Aí você fecha aqui, ó, você fecha aqui, né? E você
Você vai aqui, ó. Vamos abrir lá então o que nós fizemos. Você, ó. A globalização da economia é uma abertura da economia para as demais economias do mundo inteiro. Essa chamada globalização, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação, tem feito o sucesso e insucesso de muitos no Brasil. A política econômica federal, a política econômica do governo federal, tem agido incoerentemente com relação à balança comercial, ao comércio interno e externo. Por isso, o boicote de preços em alguns setores são visíveis, são constantes. Então, a balança comercial, o equilíbrio de exportação e importação é que traz o êxito de alguns em muitos setores e que deixa de ser êxito de alguns em muitos setores. Eu diria que hoje o Brasil... então você viu como é uma aula, né, feita com esse Adobe, e é muito bacana ele. Vale a pena você ver. Eu fiz uma aula de 11 minutos e 29 segundos. Então é uma aula que foi bastante... Você viu que ele dá um som legal mesmo, né? E numa próxima ocasião a gente se encontra aqui. Temos um encontro marcado aqui. Numa próxima ocasião a gente se vê por aqui. Um abraço e tchau.